Olá, nosso tema, campo de presença. É uma tradução que eu faço, é um nome diferente que eu dou ao que o Osho dizia, Buddha Field. Eu estive com o Osho tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, e ele dizia que nós estávamos em um Buddha Field. Isso era intrínseco, todo mundo. Aquilo era chamado de Buddha Field. Buddha Field significa, traduzindo literalmente, campo de Budas. O significado que nós entendíamos era o ambiente em que nós estávamos era favorável ao despertar da consciência, por dois motivos. O Buddha Field é composto de dois elementos. Primeiro, um centro irradiador de presença, irradiador de consciência desperta, que seria o mestre, alguém que está permanentemente no momento presente, permanentemente no aqui e agora, que transcendeu a mente e que é um ser iluminado. O outro elemento de um Buddha Field são pessoas receptivas e dispostas a essa elevação de consciência, dispostas ao despertar da consciência de si mesmo, sabendo que nós estamos conectados. Então, num campo de Budas ou num campo de presença, não existe essa de eu ser apenas receptivo. Eu também sou um emissor. Então, quanto maior a presença que eu consigo ter, quanto mais eu consigo despertar a minha consciência, elevar a minha consciência, mais eu afeto o campo. Então, é o elemento mestre e são os elementos dos indivíduos que estão mobilizados ao seu próprio despertar, reforçando, as pessoas não são apenas receptivas, mas elas são emissoras. Havia uma outra expressão que o Osho usou bastante, principalmente quando ele estava nos Estados Unidos, não uma expressão, mas um fato, que era comunas. Ele enfatizava muito as comunas, que eram pessoas morando juntas com o mesmo propósito de despertar a consciência e que aquilo era algo valioso, poderoso no despertar da consciência de quem participava das comunas. Bom, o fato é, Osho não está mais no corpo. Então, o elemento do Buddha Field, do mestre encarnado, já não existe. A pergunta, então Buddha Field não existe mais? Não é possível haver mais esse campo de Budas ou esse campo de presença, já que no caso do Osho ele não está mais no corpo? Outra coisa, as comunas foram praticamente dissolvidas, havia várias. Hoje existem poucas, mas eu não sei nem se elas são significativas. A questão é, o que é comuna? Para mim, comuna, ela continua existindo, mas agora num plano sutil. Não é porque 2 indivíduos, 3, 200 estão morando no mesmo espaço, próximos, que aquilo de fato é uma comuna no sentido de campo de presença. Pode ser que as pessoas não estejam na mesma sintonia, na mesma intenção, no mesmo propósito. Agora, se eu estou aqui, uma pessoa está em Salvador, outra está na China, outra está sei lá onde, mas nós temos o mesmo propósito, a mesma intenção de despertar a consciência, será que isso não é o suficiente para haver uma rede entre a gente? Será que isso não é a definição atual de comuna? Comuna não precisa ser mais um grupo próximo fisicamente. A minha impressão, o meu entendimento em relação a essa questão é que sim, as comunas continuam a existir dentro desse outro plano de conexão,
assim como o Buda Field continua existindo. Quando o Osho deixou o corpo, eu imaginei, bom, acabou, né? Acabou. Essa conexão, essa influência, essa inspiração, esse incentivo tão forte que eu sentia quando eu estava próximo ao Osho, eu imaginava que iria desaparecer. O fato é que não desapareceu. As inspirações continuam a existir. No meu caso, eu sinto que mais intensamente, os insights, a conexão com algo mais consciente também continua existindo. Eu me surpreendi. Eu surpreendi com a observação de que o Buda Field continua vivo. Significa que a energia, no caso do Osho, continua forte, continua sendo uma emissora, continua fazendo parte deste campo de presença. Por que eu prefiro campo de presença do que traduzir por campo de Budas? Porque campo de presença, ele engloba todo mundo que está nesse mesmo propósito. Para uma pessoa estar, querendo ou não, sabendo ou não, dentro de um campo de influência energética, ela não precisa gostar do Buda, ela não precisa gostar do Osho, ela não precisa nem saber que o Osho existe, não interessa. O que interessa é a mobilização para despertar a consciência, é ter esse caminho e uma clareza do que de fato é necessário para isso. Então, tira um indivíduo, tira mestres. São pessoas dispostas a se despertar, e essa disposição, quando ela entra num processo de meditação, em que há um silêncio interno provocado pela elevação dessa própria consciência, isso gera a conexão. Para você pertencer a um campo de presença, basta você ter momentos de silêncio interno. Portanto, a passagem de entrada, o ingresso de entrada num campo de presença é a sua própria meditação. É o seu próprio silêncio interno. É essa mobilização para que ele se torne cada vez mais contínuo, mais intenso. E o silêncio é resultado da consciência desperta, do eu estar, o que eu chamo modo percebendo, e não no modo pensando. Aí entra um outro vídeo para explicar bem essa diferença de modo pensando e modo percebendo. Quando eu estou no modo percebendo, eu silencio a mente. Nesse silêncio que eu tenho ingresso a esse campo de presença. Então, qual que é a mensagem aqui desse vídeo? O campo de presença, o Buda Field, está disponível a todos que têm esses momentos de silêncio interno. Talvez aos trancos e barrancos, pequenos momentos, mas que está disposto a ir ampliando cada vez mais, tendo mais e mais facilidade de ter a consciência cada vez mais atentiva, mais presente, mais desperta. Está nesse processo. Para quem tem interesse de se aprofundar nisso, eu criei um grupo de meditações online semanais, que acontecem aos domingos. Atualmente está acontecendo aos domingos, todos os domingos, às 19 horas.
Para quem vai entrar pela primeira vez e ainda não participou de um retiro de meditação no Espaço Presença, há associado a essa meditação online antes um pré-requisito. Um pré-requisito de participar de uma aula de meditação que vai esclarecer, né, qual que é a linha que nós seguimos. E lembre-se, o grupo não é para eu participar virtualmente online para receber os benefícios de estar num campo de presença conectado com outros meditadores. Se a pessoa tem o propósito de apenas receber essa energia positiva, não é o momento dela entrar nesse grupo, porque a atitude é de receber e contribuir. Cada um contribui na medida do possível, com seus altos e baixos, com seus momentos maiores de presença ou de ausência, mas é uma troca. Eu recebo e eu contribuo também com a minha presença. Essa é a grandeza. Quando nós estamos conectados com outros meditadores, mesmo que seja online, aliás, as conexões online elas são surpreendentemente poderosas. Os retiros de meditação que acontecem aqui no Espaço Presença são bastante poderosos. Existem pessoas juntas presencialmente. Mas os encontros online têm um poder também muito grande, para mim até surpreendentemente grande. Então, quando a pessoa está nessa mobilização de estar com outras pessoas, é hiper importante ela saber que o capricho que ela faz para sustentar a sua presença não beneficia só a ela, beneficia o grupo. Isso é um estímulo. Só isso já é o suficiente, a meu ver, de criar uma mobilização para a pessoa participar de um grupo assim. Porque é um fator extra de motivação, de mobilização. Eu tenho mais garra, vontade, prazer de caprichar na minha meditação, de caprichar na minha presença, porque eu sei que isso não vai beneficiar só a mim, vai beneficiar todos. Não que eu preciso ficar imaginando benefícios. Eu sei perfeitamente bem, a pessoa sabe perfeitamente bem que é o seu silêncio real, é a sua consciência desperta real, é que em si causa essa contribuição, provoca essa contribuição. Não é um processo mental de imaginação. Então é isso. Na descrição deste vídeo nós temos aí a indicação da página, o link da página, que explica tudo direitinho sobre o que nós fazemos nesses grupos. Inclusive, lá está descrito a meditação que nós fazemos. Então, você pode aprender essa meditação, fazer essa meditação, mesmo sem estar no grupo. Resumo dos resumos. A nossa presença não influencia positivamente apenas a nós. Ela influencia outras pessoas que estão ligadas a nós presencialmente e mesmo quem não está ligado a nós presencialmente. Esse entendimento é bastante importante e dá uma grande responsabilidade a cada um de nós.